Olá! E hoje começamos com Ramones. Olha isso, ciclo 2, frente 2, caderno 4, aula 54, página 206. A aula anterior já foi uma aula sobre fisiologia do som, e essa aula aqui complementa a aula de fisiologia do som. Então, página 206 e a musiquinha do Ramones. Ouçam depois direitinho que vocês vão gostar. Pessoal, vamos lá. Fenômenos acústicos, reflexão sonora, eco e reverberação. O que é o eco? Eco é reflexão do som. O som refletido retorna após a extinção total do som original. Então, você dá um grito, ele bate lá na parede, retorna, ok? Só que quando ele retorna, o som original, pumba, já sumiu. Houve-se uma repetição de som emitido. Já a reverberação, o som refletido retorna, só que sem a extinção do som original. Então, ocorre uma superposição de sons. Então, se você falar, por exemplo, alô, aí você ouve tipo alô, 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 um som prolongado, ok? Isso se chama reverberação. Ressonância, nós já vimos, é o fenômeno pelo qual uma fonte sonora atinge uma frequência de vibração de um outro corpo, fazendo-o vibrar. Nós vimos isso nas aulas de fenômenos ondulatórios, vimos o exemplo da quebra da taça de cristal, da ponte de Tacoma e assim por diante. Nós vamos passar agora para intervalo acústico. Chama-se intervalo acústico entre dois sons de frequências F1 e F2, o quociente dessas duas frequências, ou seja, o intervalo acústico I é a frequência do som 2, F2, dividido pela frequência do som 1, F1, considerando a frequência F2 maior que F1. Um intervalo bem conhecido de todo mundo, pessoal, são as oitavas. O intervalo de uma oitava, o intervalo acústico, é igual a 2. Por quê? Porque a frequência de uma oitava acima é o dobro da anterior. Exemplo, ó, vocês têm aqui num piano ou num teclado, Dó, e aqui o próximo Dó. Daqui até aqui eu tenho uma oitava, é o dobro da frequência. Para duas oitavas, ó, primeira oitava, segunda oitava, para duas oitavas, a frequência já quadruplica. Então, o intervalo acústico I de duas oitavas é igual a 4, ok? Vimos também na aula anterior timbre, sons de mesma altura e mesma intensidade, mas emitindo por fontes sonoras diferentes, são distinguidos através do timbre. Eles têm um formato de onda diferente, que resultam nos harmônicos que nós já estudamos lá atrás, em cordas sonoras, em tubos sonoros. Então, eu tenho aqui ó, a onda emitida pelo som de um diapasão, aqui a onda emitida por uma flauta, violino, voz de uma pessoa. Vocês estão vendo que as formas de onda são diferentes, ok? Intensidade auditiva ou sonoridade, lei de Weber. Então, se eu quero calcular a sonoridade em um determinado ambiente, nós vamos chamar sonoridade pela letra S. Como é que eu descubro no ambiente quantos decibéis nós temos? Então, a sonoridade S menos a sonoridade que é de referência, geralmente os problemas adotam esse S0 como sendo zero, é uma constante K vezes o log, nós vamos trabalhar com log aqui, da intensidade
sonora do som do ambiente considerado, dividido pela intensidade sonora do som de referência, tá? Esse K aqui vale 1 quando a unidade do S for em Bel, e esse K vale 10 quando a unidade da sonoridade for em decibel, tá? Vamos lembrar que essa intensidade I, já estudamos isso, ela é calculada como sendo a potência da fonte dividido por 4πx ao quadrado. X é a distância da fonte até o local considerado, ok? A intensidade sonora, pessoal, ela também varia com a frequência e com a amplitude da onda. Então, nós temos essa formulinha também. Intensidade depende de uma constante, é a frequência ao quadrado vezes a amplitude da onda ao quadrado, ok? Na página 212, nós vamos fazer o primeiro exercício. Então, vamos lá, gente? Página 212. Let's go! Então, vamos lá, gente. Número 1. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Primeira, o som é uma onda mecânica progressiva, longitudinal, cuja frequência vai de 20 a 20 kHz, ou seja, 20 mil hertz. Verdadeira primeira afirmativa. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas correspondentes a estes sons sejam diferentes. Os dois sons devem ter timbres diferentes. Isso mesmo, nós diferenciamos através do timbre, ok? Formatos de ondas diferentes. 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência. Vimos isso lá na aula anterior, na aula 53. A altura está relacionada com a frequência. Um som de pequena frequência é um som grave, baixo. E um som de grande frequência é um som alto, agudo. Verdadeira também. Quarta, uma onda sonora de comprimento de onda 10 milímetros é classificada como ultrassom. Não sei, vamos calcular. Velocidade do som, 340. Comprimento de onda foi dado aqui, ó, 10 milímetros. Dividi por 1000, passei para metros. 0,01 metros. V é lambda vezes F, ou seja, frequência, velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, 340 por 0,01 dá 34 mil hertz. O ouvido humano escuta, olha aqui, até 20 mil hertz. Passou de 20 mil, acima de 20 mil, já é um ultrassom. Portanto, 34 mil realmente é um ultrassom. Então, a número 4 também é verdadeira. 5. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Gente, a intensidade do som que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Então, ó, intensidade K, frequência ao quadrado, amplitude ao quadrado, ok? Lembra que um som forte é um som de grande amplitude e um som fraco é um som de baixa amplitude, ó. Vimos esse gráfico também na aula passada, na aula 53. Um som que tem grande amplitude, ó, é um som forte. Ele disse que aqui a intensidade do som é tanto maior quanto menor a amplitude. Errado. É tanto maior quanto maior for a amplitude. Então, a número 5 está errada. Então, são corretas a 1, 2, 3 e 4. Alternativa A. Número 2. Analise a tabela a seguir, onde constam valores de amplitude e frequência de 5 sons. Frequência está aqui e amplitude está aqui, sons de 1 a 5.
O som mais agudo e o som de maior intensidade são quais? Gente, mais agudo. O que é um som mais agudo? É um som que tem maior frequência. Desses daqui, o que tem maior frequência, ó, 1,2 é o número 5. Então, a primeira parte, beleza, já respondemos. Agora, cuidado com a intensidade. Lembra que a intensidade, ó, depende da frequência e da amplitude. Então, nós temos frequências e amplitudes variáveis. Então, eu vou substituir cada um na fórmula, ó. Intensidade é a constante K, ele não deu, deixa K mesmo. Frequência do primeiro, 0,2, olha aqui, então vai 0,2 ao quadrado. E a amplitude do primeiro é 3. 3 ao quadrado. Fazendo esta conta, eu tenho K vezes 0,36. E assim por diante, ó, eu fui pegando as frequências de todos, ó, colocando aqui no lugar da frequência. Aqui a amplitude, ó, tenho todas as amplitudes, colocando no lugar das amplitudes, fazendo a conta, o que deu com maior intensidade foi o som de número 4, que deu 25. Então, a resposta 5 e 4, alternativa E, ok? Número 3, Unesp. Define-se a intensidade de uma onda I como a potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Ele está dando aquela fórmula, intensidade, potência dividido pela área, tá? Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro, olha, ele deu a fórmula, como sendo beta. Beta é 10 log de I sobre 0. Vocês estão vendo que no nosso caderno, na nossa apostila, ele está chamando a sonoridade ou nível sonoro pela letra S. Aqui ele está chamando pela letra beta. No nosso caderno está S menos S0, tá? Aqui seria beta menos beta 0. Só que ele já está adotando o beta 0, o nível de referência, como sendo 0, então ficou simplesmente beta, tá? No lugar de S menos S0. Aqui é uma constante. Lembram lá na formulinha? Quando K vale 1, esse beta é dado em Bel. Quando o K vale 2, o beta é dado em decibéis, ó. Já está aqui. Então, ele já deu a fórmula pronta e já deu a intensidade, ó, da sonoridade de referência. O I0 é 1/10 a menos 12. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6/10 a menos 5 metros quadrados de um dos seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som de nível sonoro 60 decibéis durante 5 segundos, qual a quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos pegar a nossa formulinha que já está pronta e tenho tudo. Beta 10 log de I sobre 0. Tá aqui, ó, copiei. Beta 10 log de I sobre 0. Problema matemático, hein? O beta ele deu 60. E esse I0 também foi dado 1/10 a menos 12. Substituindo aqui no lugar do beta, ó, 60. 10, 10. Copiei. Log, log. I. E o I0, 1/10 a menos 12. 60 do lado esquerdo, 10 do lado direito, dividi os dois por 10. 60 dividido por 10, 6. Está aqui, ó. E aqui 10 por 10 dá 1. Então, sobrou log de I sobre 1/10 a menos 12. Está aqui, ó. Log de I, 1/10 a menos 12, igual, então, a 6. Tá? Agora, vocês têm que usar a definição de log.
Como é que vocês calculam log, que vocês aprenderam em matemática? Aqui, quando não tem nada, o log é na base 10. Então, eu coloquei a setinha, ó, 10 elevado à sexta potência, tá aqui, ó, 10 elevado à sexta potência é igual isso tudo que está aqui dentro. I sobre 10 a menos 12. Peguei esse 10 a menos 12 e passei multiplicando. 10 a menos 12 com 10 a sexta, 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Essa é a intensidade sonora neste local, ok? Mas agora, ele está pedindo para a gente calcular a quantidade de energia. Eu já tenho a intensidade, ó. Então, vamos lembrar que potência de uma onda é a energia que ela transmite para o meio dividido pelo tempo, multiplicando em cruz, energia, potência vezes o tempo. Guarda essa equação como número 1. Vamos lembrar que intensidade de onda, I, é a potência dividido pela área. Multipliquei em cruz, potência, área vezes a intensidade. Formulinha do pai. Equação número 2. Aí eu juntei as duas equações, ó. E, ó, esse aqui, ó, E, copiei. E igual P, potência. Só que da equação número 2, a potência é área vezes intensidade. Então, troquei a potência, ó, por área vezes intensidade. E vezes ΔT. Tenho tudo. Área foi dada 6/10 a menos 5, está no texto. A intensidade nós achamos lá atrás pelo logaritmo. 1/10 a menos 6. E o tempo, 5 segundos. 6 vezes 1 vezes 5, 30. Expoentes, menos 5, menos 6, menos 11. Passo uma casa para a esquerda, o expoente aumenta de menos 11 para menos 10. Unidade de energia é o joule. Portanto, 3/10 a menos 10 joules, alternativa C. Ok? Então, vamos lá, número 4. Os alemães Weber e Fechner formularam uma importante lei da psicofísica denominada Lei de Weber-Fechner, segundo o qual o nível sonoro de resposta sensorial a qualquer estímulo é proporcional ao logaritmo decimal da intensidade física relativa desse estímulo. Para o nível relativo de som beta, expresso em decibéis, percebido por certo ouvinte, tem-se. De novo, ele deu a fórmula. Beta 10 log, ó, aqui ele colocou na base 10 de I sobre I0, certo? Vocês têm aí a fórmula. I é a intensidade física do som, considerado, I0 é a intensidade sonora de referência, cujo valor é 1/10 a menos 16 watts por centímetro quadrado. O gráfico abaixo traz em ordenadas valores de intensidade sonoras em abscissas e em abscissas frequências acústicas. Notam-se embaixo e em cima, respectivamente, as curvas do limiar da audição, tá aqui, ó, limiar da audição, acima da qual o indivíduo passa a ouvir uma determinada frequência, e do limiar da dor, acima do qual este ouvido adquire sensação dolorosa em seu aparelho auditivo. Então, aqui está o gráfico do limiar da dor, certo? Com base nas informações do texto e na análise do gráfico, responda. Letra A. Acima de quantos decibéis o indivíduo passa a ouvir um som de frequência igual a 50 Hz? Vamos voltar no gráfico e procurar onde está 50 Hz. Então, vamos lá, ó. Tá vendo que começa do 10, ó? 10, 20, 30, 40, 50 Hz. Tá vendo aqui, ó? O eixo horizontal é a frequência em Hz. Aqui é 50. Sobe até aqui, ó. Cheguei no gráfico e aqui eu acho a intensidade. 1,
10 a menos 12. Eu chamei essa intensidade de I1, letra maiúscula I1, ok? Então, para nós, o I1, 10 a menos 12, para a frequência 50. Então, vamos lá, ó. Do gráfico, a frequência F1, 50 Hz, tem uma intensidade de 10 a menos 12. Gente, agora é um exercício só matemático, na verdade. A única coisa que o aluno tem que saber aqui é calcular o log, propriedades de log e assim por diante. A fórmula ele deu, é só substituir. Beta 1 é 10 log de I1. Tiramos o I1 do gráfico, para a frequência 50, o I é esse, 10 a menos 12, e o I0 ele deu no enunciado do problema, a intensidade de referência, 10 a menos 16. Então, aqui ficou, beta 1 é igual 10, ó, copiei o 10, log 1 dividido por 1, 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 16, potência, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 12 menos o de baixo, que é menos 16, fica menos 12 mais 16, que é 4. Como é que eu calculo, gente, log de 10 à quarta? Como tem um expoente aqui, ó, esse 4 pode ser jogado aqui na frente. Então, o 10 eu copiei, o 4 foi jogado aqui na frente e sobrou log de 10. Acontece que log de 10 na base 10 vale 1. 1 vezes 4 vezes 10, resposta 40 decibéis. Letra B. Qual o limiar da dor em decibéis para um som de frequência 7.000 Hz? Tudo igual, só que agora nós vamos no gráfico do limiar da dor. Olha, frequência 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Vai até lá em cima no limiar da dor, ó. Essa intensidade que eu chamei de I2, 10 a menos 4, certo? E agora joga na fórmula, tudo igual. Beta 2, 10 log e 2 sobre 0. 10 log, achamos no gráfico 10 a menos 4, e o I0 é a intensidade de referência que foi dada no problema. De novo, subtrai os expoentes, menos 4 menos 16 dá menos 4 mais 16, que sobrou 10 elevado a 12. Propriedade do log, 10 elevado a 12, o 12 vem aqui na frente. Então, ficou 10 vezes 12 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 dá 1. 1 vezes 12 vezes 10, 120 decibéis. E o último, a figura 1, apresenta o gráfico da intensidade em decibéis de uma onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 milímetros, 25 milímetros, 51 e 60. Estão todas aqui no gráfico. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação de diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Então, eu tenho aqui a faixa de frequências. Um som subgrave vai de 20 Hz a 63 Hz. Um som grave de 63 a 250 e assim vai indo, até o agudo, que é o maior, de maior frequência, 20.000 Hz ou 20 kHz. Relacionando as informações das figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Olha só, gente, do gráfico número 1, nós vemos que todas as distâncias citadas para frequência até cerca de 300 Hz, a intensidade do som captado pelo microfone diminui com o aumento da distância. Então, olha só aqui, ó.
para 3, 25, para todos eles, até aqui, ó, aqui é 20, 50, 100 Hz, aqui já é 200, 300, até aqui, ó, 300 Hz, tá vendo? A intensidade do som vai diminuindo com o aumento da distância, ela diminuiu, ó, diminui com o aumento da distância. Pelo gráfico 2, a faixa de frequência que essa redução de intensidade com o aumento da distância está ocorrendo corresponde aos sons graves, tá? Então, ela diminui na faixa das frequências graves, tá vendo? Aqui, ó, de 63 a 250 Hz. Isso está na alternativa C, ok?